piora no quadro clínico. Além disso, você trabalha com a fitoterapia. Eu uso muito a fitoterapia no consultório. Então, entra aí uma parte da o que é esse fitoterapia, para a pessoa que está assistindo aqui, não tem esse conhecimento, ele saber, pô, o que é isso? Terapia é trabalhar com plantas, né? O próprio SUS, eu trabalho tanto no meu consultório particular e também trabalho na rede pública. Então, eu tenho ali um centro de especialidades, que é pela rede SUS, né? E ali tem o CELS, que é o Centro de Atendimento Odontológico das Especialidades. A própria Prefeitura de Guarulhos, né, implantou um sistema de fitoterapia, ou seja, o uso de algumas plantas para baratear o custo até para o paciente, quando ele não tem condições de comprar esse paciente e a rede não oferece. Então, ele tem algumas plantas que são utilizadas para N fatores. Então, para dores de cabeça, para ansiedade, por exemplo, você tem a valeriana, que é um chá que já tem cientificamente até provado que ele tem uma ação, é um ansiolítico potente, né? Você tem, no caso, a arnica, que é utilizado para dores ou então para inflamação, beladona. Você tem o streptocóccino, que é um medicamento usado para um antibiótico, que você pode entrar num pré-operatório, por exemplo. E você tem até o jambu, não sei se vocês já ouviram falar, é muito usado no norte, né? Não sei se em Salvador tem. Qual é? O jambu, agrião do norte, agrião, né? Que eles chamam, ou então tem uma forma indígena, que é o piriperê, que eles chamam muito. Eles usam muito lá no norte quando se faz o tacacá, né? Que é uma planta que ela amortece. Então, você pode utilizar essa planta. Na verdade, é uma planta onde a parte ativa, né? Que é o spilantol, ela é usada, a planta é a flor. A flor, você mastiga essa flor e você produz um efeito anestésico. Então, amortece lábio, amortece língua. Então, você tem um efeito álgico aí. Assim como se você quiser dores de região orofaringe, então dores de garganta, você pode utilizar essa planta. Ela é uma ótima planta que produz também uma salivação excessiva. Então, pacientes que apresentam... Xerostomia. Por exemplo, pacientes que... Isso, uma xerostomia. Ausência de salivação, Exatamente. Então, pacientes que estão submetidos a uma radioterapia, uma quimioterapia, onde há uma diminuição salivar, se você não quiser entrar com uma saliva artificial, você pode usar planta, que não tem o efeito colateral, talvez, de uma saliva artificial. Então, veja quantos recursos a gente tem utilizando a medicina tradicional chinesa para tratamento de um paciente. Marcelo, eu atendia uma época, logo no começo da minha profissão, no interior. Aí quando eu fazia exodontia, arrancava o dente, não sei quem está assistindo aqui, se é um paciente ou estudante de odontologia, fazia exodontia e o paciente relatava muito que tomava aroeira e pedra-pumes. Eu nem sabia que existia isso, que era anti-inflamatório. É crendice popular. Essa questão aí é certo? Existe isso com essas duas plantas? Muitas coisas, a gente diz que são os tais mateiros, né? Muitas coisas que a gente brinca que é o chá da vovó, né? Muitas coisas são verdadeiras, né? Talvez não tenha ainda a comprovação científica de determinado tipo de planta, mas isso é uma fase oral, então passa-se de geração para geração e normalmente essa questão é levada e tem o seu funcionamento. O que muitas vezes nós não conhecemos são os efeitos colaterais que possam advir. Toda planta, se tomada numa quantidade exagerada, ela vai produzir um efeito colateral. Então, por exemplo, eu tenho a moxa, que é artemisia. Eu posso produzir um chá e ela é muito eficaz, porém, ela é hepatotóxica, assim como outras plantas são. Então, eu preciso entender o que é aquela planta, qual é o resultado que aquela planta pode produzir e o quanto eu devo tomar. Eu não posso tomar em excesso.
Muitas vezes a pessoa toma chá e não sabe por que está tomando, e muitas vezes está produzindo ali uma alteração hepática importante. Então, é preciso ter o conhecimento dessas plantas, assim como eu tenho que ter o conhecimento, por exemplo, da aplicação de agulhas. Então, se eu tenho uma pessoa que está tomando antibiótico e eu faço uso de uma aplicação de uma agulha, eu potencializo a ação desse antibiótico. Então, eu tenho que também ter a interação medicamentosa, eu tenho que ter esse conhecimento. Por exemplo, hoje se tem muita alergia, então as pessoas tomam muito antialérgico. Esses antialérgicos, eles produzem um efeito reverso quando se faz uso da acupuntura. Então, eu não tenho uma ação efetiva, assim como um corticoide. Então, se eu faço uso de um corticoide de um prazo muito longo, ele vai impedir a ação dessa acupuntura. Então, são interações medicamentosas que eu preciso entender para poder utilizar e ter uma efetividade no tratamento.